Vamos ler a palavra do Senhor. Quero ler com vocês 2 Reis, capítulo 2, verso 19 ao verso de número 22. 2 Reis, capítulo 2, verso 19 até o verso de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que esta cidade é bem situada, como o Senhor pode ver. Porém, a água não é boa e a terra é estéril. Verso 20. E ele disse: Tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse: Assim diz o Senhor: tornei saudável esta água, e ela não será mais causa de morte, nem de esterilidade. Verso 22. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Glória a Deus. Essa história faz parte do início do ministério do profeta Eliseu. Depois que seu mestre Elias foi levado para o céu, no mesmo momento, ele recebeu a porção dobrada do Espírito sobre a sua vida, conforme a promessa que ele havia recebido. Em seguida, ele dividiu as águas do Rio Jordão perante os outros discípulos que estavam acompanhando os últimos momentos de Elias. E diz a Bíblia que ele foi para a cidade de Jericó. E logo chegando na cidade de Jericó, os homens daquela cidade trouxeram para o profeta um problema que já durava muito tempo. E eles disseram: a terra é bem localizada. A cidade de Jericó é conhecida e é estratégica, mas ela tem um problema sério. As águas não são boas e a terra da cidade é estéril. E no mesmo instante, Eliseu tomou a iniciativa e ele pediu um prato novo com sal, foi até a fonte onde dava origem ao rio, às águas da cidade, e diz a Bíblia que ele profetizou que as águas não mais seriam águas de morte, não mais trariam morte, mas vida. E diz a palavra do Senhor que, segundo a profecia de Eliseu, as águas ficaram boas. E o texto ainda diz: e as águas ficaram saudáveis até o dia de hoje. No caso, o dia em que o profeta que escreve o livro de Reis está narrando a história, mas até os dias de hoje as águas são saudáveis em Jericó. O que nós aprendemos com esse texto? Que eu creio que ele fala diretamente ao teu coração. A mensagem já está posta, a mensagem já está revelada a você e revelada a mim. E quando eu li esse texto, por estes dias, Deus falou ao meu coração que, assim como Eliseu foi o agente de cura, foi o agente de milagre para as águas de Jericó, Deus, Ele quer nos usar nesses dias, nesta geração, como agente de Deus, como agente de cura, como profeta, para trazer a saúde para a nossa cidade, para a nossa
para a nossa região, para o nosso estado, para o Brasil. Quantos de vocês creem nisso? Levante as suas mãos. O interessante, em primeiro lugar, que os homens da cidade, eles trouxeram a Eliseu o discernimento do potencial daquela cidade. Jericó é muito conhecida na palavra de Deus, principalmente pela conquista de Josué, quando rodeou as muralhas de Jericó. E em todo o cenário bíblico, a sua localização próximo, ali, a região do Rio Jordão, como um entreposto comercial forte nos dias de Jesus, até nos dias de Jesus era uma cidade importante. Aqueles homens disseram para Eliseu: a nossa cidade tem um potencial muito grande. Irmãos, quando nós olhamos para o lugar onde nós moramos, para a nossa cidade, para o nosso estado, olhamos para o Brasil, nós devemos olhar com esse olhar de potencial, de querer o bem, de querer o melhor, de discernir que algo melhor pode acontecer com a nossa cidade. E os homens de Jericó estavam dizendo isso para Eliseu. E olha que as águas eram amargas. Eu não sei como eles viviam. E diz o texto que a terra era estéril. Eu não sei como eles plantavam, como eles se alimentavam, que a base daquela sociedade era a agricultura. Mas diz o texto que apesar de águas ruins, terra estéril, mas aqueles homens estão lutando pela cidade. E eu creio que grande parte desses homens era composta pelos discípulos que viram Eliseu dividindo as águas do Rio Jordão. Quando eles viram que Eliseu veio com essa unção de Deus, esse poder de Deus, eu creio que eles correram para Jericó e falaram na cidade que Eliseu tinha recebido a porção dobrada da unção que Elias tinha. E eles disseram: algo de novo pode acontecer. Deus também pode usar a Eliseu para resolver o problema da nossa cidade. Agora, aqueles homens, eles são sinceros e honestos a identificar as fontes da morte na cidade. A cidade é boa, é bem localizada, mas a cidade tem águas ruins. Eles dizem: porém a água não é boa e a terra é estéril. Que está matando a nossa cidade? Quais são as fontes da morte da nossa cidade? Olhe para Marituba, olhe para o nosso estado, olhe para o Brasil, e a gente pode observar que tudo que Deus fez é bom, que tudo que Deus criou é maravilhoso. A nossa cidade, perto do Rio Guamá, a nossa cidade, cercada por igarapés, por rios. Vocês vieram para Marituba com algum propósito, com alguma razão. O que é que torna esta cidade uma cidade ruim? Quais são as fontes que matam esta cidade? O pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado começando no coração do homem, o pecado começando dentro da família, o pecado nas escolas, o pecado em todos os antros da sociedade, o pecado que vai contaminando, o pecado que vai levando à morte, à violência, ao homicídio, ao aborto. Pecado que leva às drogas, que leva ao assassinato, pecado que traz a insegurança,
pecado que traz todo tipo de tristeza e angústia. E nós podemos assumir uma atitude de conformação, de assumir um aspecto de depressão, de ficar dentro de casa, de parar de sonhar, de acreditar que Deus pode fazer algo maior na vida dos nossos filhos, da nossa família, na nossa própria vida. Podemos sucumbir ao medo, às fobias, às ansiedades, não acreditar mais em nada, nos tornar pessimistas. Mas eu louvo a Deus, porque chega Eliseu em Jericó. E quando aqueles homens olham para Eliseu e dizem: a nossa cidade é boa, mas tem fontes de morte. Mas nós sabemos que tu és a resposta de Deus para esse problema. Você pode fazer alguma coisa? Irmãos, o que eu aprendo aqui nessa história, em segundo lugar, é que se nós não tomarmos a consciência de que nós somos o agente de Deus para a cura deste mundo, nós vamos também, semelhante àqueles que não creem, semelhante àqueles que estão conformados, assumir uma atitude de derrota. Mas Eliseu não fez isso. Eliseu se levantou, se posicionou e se levantou para curar a cidade. Ele entendeu a batalha espiritual. E diz o texto no verso 21, então Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na fonte. Porque Deus te colocou em Marituba, porque Deus fez você nascer em Belém do Pará, porque Deus te colocou nesse estado, porque Deus te colocou no Brasil. Você poderia ter nascido em qualquer lugar, mas deixa eu profetizar para você: Deus te colocou aqui, porque Ele está te levantando como um agente de cura para a tua família, de cura para o teu bairro, de cura para a tua cidade, de cura para a tua região, de cura para Marituba. Nós recebemos uma casa agora. Semana passada uma irmã me ligou. Sua casa está abandonada há quase 2, 3 anos. Saiu quase fugida de Marituba, porque ficou com medo de assalto, de violência, e a casa praticamente destruída. E o pastor Enoque, conversei com ele, disse: pastor Enoque, a irmã está colocando a casa de alvenaria, pronta a casa, mas semi-destruída, porque arrancaram as grades. E eu disse para o pastor Enoque: tome posse daquela casa, nós somos agente de cura. Deus é maior do que a violência, Deus é maior do que o ódio, Deus é maior do que as drogas, Deus é maior do que os vícios. Sábado já começaram a limpar a casa, e nós vamos transformar num templo. A irmã disse: pastor, a casa é da igreja. Eu disse: vamos lá. E se não tiver ninguém com coragem para ir lá, como Eliseu, para curar aquele bairro, eu vou para lá ser dirigente da congregação. Mas nós vamos pregar a palavra de Deus. Deus vai trazer a cura. Quem crê nisso, levante as suas mãos. Nós precisamos crer, confiar que o poder de Deus é maior do que as fontes da morte. Marcos 9:23 diz: tudo é possível ao que crê. Lucas capítulo 18, verso 27 diz: os impossíveis do homem são possíveis para Deus. Deus, Ele quer que você se levante como mensageiro da esperança e da restauração. Mateus 11:28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A igreja é agente do alívio, da cura, da esperança,
daqueles que estão sobrecarregados e oprimidos. Lucas capítulo 4, verso 18. Jesus, na sua apresentação ministerial, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. A igreja não pode se acovardar, a igreja não pode ter medo. Jesus disse que nós somos enviados como ovelhas para o meio de lobos. É o contrassenso, é o maior absurdo Jesus ter falado isso sobre a ótica humana. Como é que ovelha vai vencer lobos? No reino de Deus, vence. É o caráter da ovelha, é a unção da ovelha que coloca os lobos para correr, porque você tem o poder da cura de Deus. É o espírito da ovelha transformando e vencendo o espírito da maldade dos lobos. Escute, amados, se a igreja não for agente da cura de Deus nesta terra, nós perdemos a nossa finalidade. Todo mundo foge de problema, todo mundo foge no meio da crise. A igreja não. A igreja, ela é a resposta de Deus para a cura. Onde tem demônio, a igreja vai e expulsa. Onde tem enfermo, a igreja vai lá e cura e prega. Onde tem ímpio, a igreja vai lá e prega a ministração. Em qualquer lugar, é o amor de Deus, é a restauração de Deus, é a vitória de Deus através da nossa vida. Não podemos ter receio de fazer coisas novas e ser usado por Deus de uma forma nova na nossa geração. Confiar que Deus faz de forma diferente, coisas novas. O interessante é que por Jericó passaram vários personagens. Passou antes de Eliseu, você pode relembrar aí, quem passou por Jericó? Passou Abraão, passou Isaac, passou Jacó, passou Josué, passou Davi, passou o profeta Samuel. Nenhum deles orou para que as águas fossem saradas. O próprio profeta Elias, antes de ser arrebatado, foi uma das cidades de Jericó por onde ele passou. Mas ele passou, mas não enfrentou as águas. Talvez você diga assim: mas é muito atrevimento, Eliseu, querer orar por algo que Elias não orou. É um atrevimento, Eliseu, querer curar algo que Elias não curou. E eu quero profetizar na sua vida que o nosso Deus é um Deus de coisas novas. O que o Sulino Costa não fez, os outros pastores fizeram. Jonatas Cavalcante, Itamar, pastor Enaldo. E o que eu não estou fazendo, Deus já está levantando uma nova geração para fazer. Levante as suas mãos, diga: Deus tem fontes para eu sarar, para eu curar. E o poder de Deus não está limitado em Elias. O poder de Deus não está limitado na vida de João, do Antônio, da Teresa. Deus é um Deus de coisas novas. Isaías 43, verso 19: eis que faço coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. O último livro da Bíblia, no penúltimo capítulo, depois que João viu o céu, as coisas maravilhosas, e João achou que já tinha visto tudo. No capítulo 21, verso 5, Deus diz para ele: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas
todas as coisas. Eu profetizo na sua vida que Deus está te levantando como um novo Eliseu desta geração, para fazer coisas novas. O que ninguém curou, o que ninguém resolveu, Deus vai te levantar para resolver. Deus vai te levantar para fazer. Quem crê nisso, levante as suas mãos e diga: Senhor, eu recebo na minha vida a unção para fazer o extraordinário. Se alguém disser para você: irmão, ninguém fez isso. Olha que Elias já passou por aqui, ninguém fez isso. Olha que gente grande já passou por aqui e ninguém resolveu isso. Aí você vai dizer: mas agora chegou a vez de Eliseu. Agora chegou a vez da Maria. Agora chegou a vez do Antônio. A unção do Espírito de Deus está sobre a minha vida e Deus está me colocando como solução desta causa. Terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que nós temos que identificar o sal que cura. Diz o texto, verso 20. Ele disse: tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Aqui nós temos duas figuras: o prato novo e o sal. O prato novo poderia ser um odre novo, uma vasilha nova, poderia ser um jarro novo. O simbolismo aqui é de uma vida nova, pura, santa, comprometida por Deus. Porque que Eliseu pediu um prato novo? É simbolizando algo que não tinha sido usado por nada, que não estava contaminado por nenhuma outra utilidade. Isso significa santificação. Santificação é você entender que a tua vida, ela é nova, de utilidade única e exclusiva de Deus. Deus te separou, não importa onde você está, Deus te chamou para você viver uma novidade de vida, ser usado unicamente por Ele, para que Ele possa te encher e te colocar uma vida nova. O sal, em toda a Bíblia, simboliza a presença de Deus. Se você for para Êxodo, capítulo 30, verso 35, diz que o sacrifício a Deus deveria ser temperado com sal, puro e santo. Levíticos, capítulo 2, verso 13, diz assim: tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas você aplicará o sal. O sal representa a consagração para Deus, a presença de Deus. É a vida de Deus que cura, que esteriliza o mal, que conserva, que dá sabor à vida, que dá tempero. Quando você lê a aplicação na Bíblia, você entende o sal na tua vida, na dimensão existencial. O mundo tem que ver que a nossa vida tem sabor, tem alegria, tem felicidade e vitória. Quando você chega no lugar, seja no trabalho, na tua casa, na escola, dentro do ônibus, no táxi, a tua vida, a tua dimensão existencial, só o fato de você estar ali causa algum impacto, transforma um ambiente. Então, no aspecto existencial, o sal é a presença de Deus na minha vida. Eu estou salgado, eu estou temperado por Deus, eu dou o sabor de Deus, eu levo a cura de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mateus capítulo 5, verso 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a se tornar insípido,
como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. A igreja aqui em Marituba, no aspecto existencial, vida com Deus, se nós perdermos a nossa essência de sal, não importa onde a gente estiver morando, a nossa vida não tem mais efeito. Não importa se você diga que é crente, que você é da Assembleia de Deus, que o teu pastor é o fulano de tal. As pessoas não estão preocupadas com isso. Elas querem saber se no aspecto existencial, se a presença de Deus está na tua vida. Quando a gente vai para a dimensão familiar, isso é extraordinário. Qual é o impacto da sua vida, na vida da sua esposa, na vida do seu cônjuge, seu marido, na vida dos seus filhos? O seu lar é temperado. Seu lar tem o sabor de Deus na tua casa. É que a dimensão ética dos nossos valores eternos, da nossa fidelidade, do amor, do respeito, do compromisso, da lealdade, da verdade, o sal sendo lançado em qualquer lugar, seja na escola, seja no seu trabalho, na dimensão ética. Quando alguém fala, aí vem o crente, olha, o irmão chegou, olha, o irmão está ali. Não, é o irmão que está fazendo o negócio. Não, nós estamos tratando com o crente. É o sal presente. Como profissional, como trabalhador. Eu lembro a história de um rapaz que era lenhador. Eu li isso faz tempo. E ele entregou a vida a Jesus. E um dia ele foi entregar um feixe de lenha. E o rapaz recebeu a lenha. E no outro dia ele foi receber o dinheiro. E o rapaz perguntou para ele: o que foi que aconteceu com você? Ele disse: por quê? Ele disse: não, o que aconteceu? Eu quero que você me diga o que aconteceu. Ele disse: eu entreguei a minha vida a Jesus. E ele perguntou: mas como é que você sabe? Ele disse: não, é porque além do seu jeito, da forma como você colocou a lenha, da forma como você está trazendo a lenha, e além disso, nós estamos nos feixes de lenha, e agora as lenhas vêm exatamente a quantidade que você vende. Já conferi várias vezes, e antes de você ser crente, sempre faltava, sempre faltava. Eu não brigava contigo porque era coisa sem importância, mas agora o que você promete, você entrega. Como é que você é conhecido? Por onde você passa? Por onde você anda? Marcos capítulo 9, verso 50, Jesus diz assim: o sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? E Jesus, ele termina dizendo assim: tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Se você ler os versos anteriores, a partir do verso 37, Jesus diz assim: se o teu pé faz você pecar, é melhor você cortar o pé, mas você entrar no céu sem pé, do que todo o teu corpo ir para o inferno. Se a tua mão te faz pecar, corta a tua mão, porque é melhor você entrar no céu sem mão, mas todo o teu corpo ir para o inferno. E Jesus vai comparando coisas que nós temos que cortar da nossa vida. E no final ele diz: vocês precisam ter sal em vocês. Sal no ouvido, sal na visão, sal na boca, sal na língua, sal na mão, sal no pé. Como é que nós queremos salgar o mundo, se parte da nossa vida não é salgada? Teu casamento tem sal? Relacionamento com teu filho tem sal? A tua boca tem sal? As tuas palavras têm sal? E olha o que diz Colossenses capítulo 4, versos 5 e 6, a respeito desta dimensão social com sal. O texto fala da nossa união, da nossa comunidade e da nossa unidade. Em outras palavras,
é o sal fora do saleiro. Porque é muito bom ser sal na igreja, sal dentro do saleiro. Aqui é um saleiro. A gente está aqui, a gente levanta a mãozinha, a gente dá glória a Deus, a gente fala, abraça o seu irmão, fala para ele, eu te amo, e você diz, eu te amo. Mas aqui ninguém está aborrecido com o outro, aqui ninguém está em problema. Fala, eu te amo, eu te amo, eu te adoro, eu te adoro. Diga para ele, você pode, eu quero ver, é no dia a dia na sua casa. Qual é o seu comportamento? Colossenses 4, versos 5 e 6 diz assim: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Levante as suas mãos e diga: Senhor, me transforma em sal. Eu quero que cada minha palavra seja uma palavra de sal, de resposta, de não sair coisa inútil da tua boca. Livro de Efésios capítulo 4 diz que não saia da tua boca nenhuma palavra torta, mas aquela que for unicamente para a edificação. E eu quero terminar. Escute, Eliseu acreditou no potencial da cidade. Eliseu se levantou como agente de cura. Eliseu pegou o prato novo e o sal novo. E diz o texto, no verso de número 21 e 22. Leia novamente comigo. Então Eliseu foi até a fonte e jogou sal na água. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudável esta água, e ela não será mais causa de morte nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Onde foi que Eliseu jogou o sal? Ele jogou o sal na fonte. Ele não jogou o sal nas margens do igarapé. Certamente aquelas águas desciam da fonte e elas formavam um lago. Eliseu não jogou o sal na margem, nem jogou no lago, mas Eliseu jogou na fonte. Nós vimos recentemente o que aconteceu em Santarém. O altar do chão, cartão postal do Brasil e do mundo, patrimônio da humanidade, amanheceu todo sujo de mercúrio, impróprio para o banho, causou espanto no Brasil todo. Governador, presidente, todo o aparato ambiental para descobrir quem contaminou o altar do chão. E descobriram que não foi no altar do chão. E descobriram que não era o rio. O culpado não era o rio Tapajós que banha altar do chão. E eles foram procurando. Chegaram nos afluentes do Tapajós. Chegaram lá na fonte. E a fonte eram os diversos braços de pequenos rios que vão desembocando em outro rio até chegar no Tapajós, onde os garimpeiros clandestinos estavam contaminando as fontes com mercúrio, metais pesados para extrair o ouro da rocha. Já pensou se o governo ficasse tratando ali o altar do chão? Se ficasse tratando o rio Tapajós, próximo a Santarém, iria resolver o problema? Não. Escute uma coisa, foi o que Eliseu fez. Eliseu, para resolver o problema, ele pegou o prato novo. Quem é o prato novo aqui? Levante as suas mãos. Diga assim: eu sou o prato novo. Diga: eu sou o vaso novo de Deus.
Diga: Senhor, encha a minha vida de sal. Sal da tua palavra, sal da oração, sal da comunhão nos sacrifícios. Sal. Quem chegou aqui com uma vida insolsa, eu quero profetizar que Deus vai te encher de sal. Você vai sair cheio do sal da aliança e da comunhão com Deus. E Eliseu disse, guiado pelo Espírito, ele perguntou: onde é a fonte destas águas? E ele foi na fonte. Eu quero profetizar para você que não adianta você ficar jogando água salgada na margem. Você tem que ir na fonte. A primeira fonte é o coração nosso. A palavra de Deus tem que ir no teu coração, tem que ir na tua alma. É do coração que procedem os maus desígnios, o adultério, a violência, o ódio. Vem do coração. A licenciosidade, o adultério, a prostituição. Para com essa bobagem de ficar fiscalizando aí roupa, calça apertada. Até homem agora está usando umas calcinhas toda apertada para mostrar licenciosidade. Eu vou morrer brigando com esses homens. De vez em quando eu bato uma foto e mando para o coordenador geral dos homens: olha esse homem aqui. De primeiro eram as irmãs. Agora eu vou dizer para você, eu vou morrer se eu quiser jogar na margem. Porque o sal só faz efeito no coração. Se o sal cair no coração, vai curar o desejo do adultério, o desejo da vaidade, a prostituição, a vontade de aparecer, a pornografia, a visita aos sites pela madrugada, as imagens da pornografia. Porque o sal de Deus tem que curar lá na fonte o teu coração. Onde é a fonte? A fonte é dentro da tua família. Para de ficar brigando com teu filho. Para de ficar desligando o computador do teu filho. Para de ficar molhando a roupa do teu marido para ele não sair mais. Não vai funcionar. Você vai molhar quantas roupas ele quiser. Vai jogar a roupa dele pela janela. Não vai adiantar nada. O sal tem que entrar no centro da tua família. A tua família tem que ser sarada. E você tem que reconhecer: há um mal na minha casa, há um espírito de adultério na minha casa, há um espírito de sensuosidade na minha casa, há um espírito de drogas querendo manipular a minha família. Aí você vai levar o sal para a tua casa. Você está entendendo o que eu estou falando? Você vai levar o sal da palavra na fonte. Você vai levar o sal da oração na fonte. Meu filho está sentado aqui na primeira cadeira, o Enaldo Júnior. Todos nós passamos por um processo, e eu também. E alguns períodos da vida, de adolescência, de criança, que alguém vinha, me falava alguma coisa, eu e a Thelma, nós íamos para o joelho para orar. E às vezes, de madrugada, sem eles percebessem, sem que eles percebessem, a gente entrava no quarto, orava, ungia o quarto, ungia a cabeça deles, orava por eles e dizia: Senhor, aqui na minha casa é o lugar da tua presença. Habita, Senhor, na vida dos meus filhos. Habita, Senhor, na vida dos meus netos hoje. Estou orando pelos meus netinhos. Joga o sal na fonte. Sal da palavra de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar, para quando ela cresça não vai se desviar dele. Não adianta desligar a televisão e não ensinar a palavra para o teu filho. Não adianta proibir ele de não cantar música mundana, se você não ensina ele a adorar a Deus, e a cantar e adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Tem que ter sal. Sal. Jogar o sal. Que eu acho extraordinário é que quando nós falamos em jogar o sal, às vezes o sal é na vida de pessoas estratégicas. E você observa que Jesus ele pregou para multidões, mas Jesus ele jogou sal em pessoas específicas da Bíblia.
Zaqueu, o rico de Jericó. Mas Jesus já sabia que ele estava numa árvore. Jesus já sabia que ele tinha influência na cidade. Jesus sabia que ele enrolava todo mundo, que ele era o chefe dos cobradores de impostos. E Jesus então chega diante da árvore onde ele estava, parou e disse: hoje me convém ficar na tua casa. Hoje eu vim jogar sal na tua casa. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, diz a Bíblia que ele disse: Senhor, eu restituo 4 vezes mais o que eu roubei. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E Jesus declarou: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus jogou sal na vida da mulher samaritana, e ela sozinha ganhou uma multidão lá em Samaria. Eu quero profetizar, irmãos, há pessoas, escute, há pessoas estratégicas nesta cidade de Marituba, que controlam o tráfico, controlam a política, controlam o dinheiro, controlam a educação, que a gente precisa ir lá e jogar o sal de Deus, para elas entenderem que a nova vida com Deus é melhor do que a vida de podridão com o pecado. Nós devemos ter uma estratégia inteligente. Por isso que nós temos missão com criança, missão com adolescente, missão com jovens, missão com casais. É por isso que nós temos missão com os solteiros, missão Caleb, missões específicas, missão com os músicos. Por isso que nós temos missão nos cárceres, missão no louvor, corais, missões especializadas, como a nossa escola de música Batuta. Aí você diz: pastor, qual é o propósito de todas estas missões? É estratégia para a gente saber como alcançar as fontes que estão necessitadas de receberem o sal de Deus. Deixa eu terminar falando algo para você. Quando eu era o pastor, no Centenário, inaugurou o centro de convenções, o Centenário. Aquele grande prédio, que para a igreja se tornou uma bênção, para os moradores de trás, dos bairros vizinhos, aparentemente se tornou um problema, porque o escoamento que eles faziam era por trás. A tubulação, a água do Jarderlândia passava por dentro do Centenário. Nós fizemos toda a tubulação, mas os governantes, e no caso a prefeitura, não fez a interligação das casas nos tubos. Na primeira chuva, eu estava em casa e eu recebi a ligação do irmão, que na época era o gerente do Centenário. Ele disse: pastor, tem uma multidão revoltada aqui, e eles estão com paus, alguns com martelos, alguns estão com cacetete, e eles estão dizendo que vão quebrar tudo. Eu corri para lá, fui conversar com eles, identifiquei o problema. No meio daquela crise, eu conheci um rapaz que era o presidente da associação de todos aqueles moradores. No meio daquela crise, eu descobri que ele estava desviado, e ele era o comandante da revolta. Eu falei de Jesus para ele. Aquela crise serviu para me visitar a casa dele, pregar o evangelho para ele. Nós conseguimos apoio, inclusive do deputado Raimundo Santos. Acionamos as áreas governamentais, resolvemos o problema de encanamento. A água fluiu. Mas sabe o que aconteceu? Eu vi o que não tinha visto antes lá por trás: a pobreza, a necessidade daquelas pessoas. E aí, como ele aceitou a Jesus como Salvador, eu disse para ele: o que é que vocês precisam? Ele disse: pastor, vamos fazer um trabalho com as nossas crianças. Vocês têm um espaço aqui tão grande, vamos fazer alguma coisa para ajudar essas crianças. Eu disse: feito. E lá nós tínhamos um piso muito grande, que era o antigo
lugar onde foi montada a tenda, um piso de 20 por 50. E quando eu passei para dentro do centenário, aquele piso ficou lá para estacionamento. E eu corri, mandei fazer 2 traves de futebol. Coloquei de um lado, do outro, pintei a quadra. Eu disse, vocês podem brincar. No sábado de manhã, as crianças foram todas descalças. E elas brincando até o meio-dia. Eu disse, irmão, o pé dessas crianças vai fritar, porque não dá para brincar aqui descalço. E ele disse, pastor, elas não têm nem o que comer, quanto mais calçado, meia, short. No domingo seguinte, eu falei para os irmãos, mostrei as fotos. Nós tivemos 2 reações. Os mais crentes disseram, o senhor profanou a igreja do Senhor, porque transformou o local em quadra de futebol. Os outros irmãos que entenderam a agência de Deus como cura, disseram, pastor, confira o número de crianças, e no próximo sábado nós vamos chegar aqui com sapato, tênis, calçado, short, camisa, comida, veja o que eles querem. E eu disse para o irmão, olha, faz o seguinte, no próximo sábado, não traz só as crianças, convida também os pais, convida também as mães. E eles vieram. Nós fizemos um momento de louvor de 8 até as 9 horas. E foi chegando gente, e foi chegando gente, e foi chegando criança. Uma média de umas 100 crianças. Demos a roupa, demos o tênis, demos a comida, leite e outras comidas. Naquele dia, vários pais aceitaram a Jesus como Salvador. E o irmão chegou comigo, o que era desviado, mas agora já era crente. O presidente da associação, ele vinha comigo e disse, pastor, esse que está de joelho dobrado aí, é o chefe do tráfico aqui de trás. E está de joelho dobrado aí. Eu disse, irmão, era melhor tu não ter dito, deixa Deus fazer a obra. Eu quero dizer para vocês, que daquele trabalho que a gente chamou Natal todo dia, depois a gente criou o projeto Bons de Bola com as crianças. Deus foi salvando, Deus foi libertando, Deus foi transformando. Se você for hoje lá no centenário, parte dos irmãos que congregam lá são todos aqueles irmãos que foram curados lá por trás e transformados. Eu quero profetizar para você em nome do Senhor. Você é o sal de Deus para curar as fontes. Você não foi chamado para correr, para se acovardar, para fugir. Não! Você foi chamado para transformar. E onde é boca de fumo, será uma célula missionária. Onde era o local do crack, será um novo templo, uma nova congregação. Vidas transformadas por Deus. Olha o que diz o texto. Eliseu foi lá e profetizou. Diz o texto, assim diz o Senhor, verso 21. Tornei saudável esta água, e ela não será mais causa de morte, nem de esterilidade. Levante as suas mãos. Diga, eu vou profetizar como Eliseu. Quando você sair daqui do culto, na rua, no bairro, onde você passar, onde alguém dizer, olha, aqui é mal, aqui é fonte de morte, aqui não nasce nada, esses jovens aqui não dão para nada, levante a sua mão e profetiza, diga, estas águas se tornarão saudáveis, e ela não será mais causa de morte nem de esterilidade. Profetiza comigo, esta água se tornará saudável, e ela não será mais causa de morte nem de esterilidade. E olha o que diz o texto, e aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. E eu vou profetizar,
e a água vai ficar saudável. Desde o dia, diga o seu nome, desde o dia, diga o seu nome, que o Dionísio profetizou, que o Enaldo Júnior profetizou, aleluia, que o Enoque profetizou. Quantos de vocês creem que Deus pode mudar a realidade desta cidade? Levante as suas mãos. Então levante as suas mãos em direção de Marituba, levante as suas mãos, levante as suas mãos, diga: Senhor, aonde tiver fonte de morte, torna esta vida saudável, torna este bairro saudável, torna a realidade desta família saudável, que nunca mais, Senhor, nunca mais venha morte para esta rua, venha morte para esse bairro. E eu quero vitória, Senhor, vidas transformadas pelo poder do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, nós queremos ser sal, Senhor, nós queremos ser agentes de cura para Marituba, nós queremos ser agentes de cura, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos ser bênçãos. Eu olho e oro pela Tua igreja, eu oro por aqueles que estão em casa, meu Pai. Se a morte desta família, eu ministro vida, eu ministro cura nesta casa, eu ministro transformação em nome do Senhor Jesus. Aleluia.